Bom dia, a paz do Senhor a todos. Senhor, seja louvado nesta manhã. Já oramos ao Senhor. Com certeza Ele vai nos abençoar nesta manhã. Que o orador não passa de um instrumento do Senhor. E tem que ser assim. Então que o Senhor possa verdadeiramente falar aos nossos corações nesta manhã. Livro de Mateus, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, para não cansar os irmãos. Mateus 13, de 1 a 9. Se fosse para cansar, nós leríamos o Salmo 119, mas acho que não ia dar muito certo. Então, apenas 13 versículos por enquanto. Vamos ler nesta versão, algumas versões diferentes, mas o Senhor falará aos nossos corações. Versículo 1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos as luzes. Glória a Deus. O Senhor nos apresenta uma parábola, ele falava muito em parábolas para facilitar a compreensão, nos trazendo aqui 4 tipos de solos. Esses solos vêm representar o coração, vêm representar as personalidades, de reações diferentes com relação ao recebimento da palavra, a aceitação da palavra. E por que Jesus fala em coração? Porque o coração está sempre relacionado à emoção, o coração está sempre relacionado a sentimentos, e Jesus veio para transformar o coração do homem. Jamais Jesus desistirá de nós, jamais Jesus vai nos abandonar. Ele sabe perfeitamente cada um de nós. Nós temos aqui 4 tipos de solos. Alguém pode dizer, mas eu já passei dessa fase. Comigo eu sou o solo número 4 aqui. Não tem, mas nós temos que vigiar. Nós temos que permanecer firmes e enraizados no Senhor. Porque um solo fértil ele pode se tornar um solo duro, pode se tornar um solo infértil, com a vida que nós levamos, com as correrias que nós levamos. Mas Jesus veio para transformar. Por que ele fala em coração? Nos transformar o homem de dentro para fora. Ao contrário da lei que traziam sobre, não que a lei fosse imperfeita, que Deus não faz nada, o Senhor não faz nada imperfeito, mas os 613 mandamentos da lei foram impossíveis ao homem cumprir. E Jesus, no seu amor, na sua preocupação conosco, ao contrário da lei que transformava de fora para dentro, ele veio agora nos transformar de dentro para fora. Quando começamos a receber a palavra, isso tem que ser constante, há 1 mês no Evangelho, há 30 anos, nós temos que permitir que a nossa transformação venha de dentro para fora. Aí nós vamos passar a carregar a presença de Deus onde estivermos. Ela torna-se visível, essa transformação. Quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, está escrito. Então o Senhor nos renova pela sua palavra. Quando Ele muda o coração, nós passamos a falar diferente, nós passamos a pensar diferente, de maneira diferente. Não precisa mais de ameaças, não precisa mais. Se adulterar, vai ser apedrejado. Se furtar, vai ser açoitado. Já não é mais este comportamento. Não gostou da cara da mulher quando ela acordou, manda embora, devolve para o pai. Não, essa era a lei. Não é mais assim, porque o Senhor veio trazer o amor aos nossos corações.
veio trazer uma transformação ao homem. O cristão, ele é reconhecido. O cristão, ele tem que ter essa mudança visível onde está. Vai fazer, sim, a diferença. Aí nós começamos a pensar diferente, nós passamos a perdoar. Olha a diferença da lei do olho por olho, dente por dente, daqui ele perdoa 70 vezes 7, de mandamento de Jesus. Olha como mudou, como o Senhor pretendeu mudar o comportamento humano, o Senhor pretendeu fazer com que nos tornássemos pessoas melhores, espelhando o amor de Jesus. Naquela passagem da mulher adúltera, quando vieram para apedrejá-la, Jesus, todos sabemos o que ele falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ele atingiu profundamente aquelas pessoas, profundamente no coração de cada um. E é isso que Jesus quer. Jesus quer nos transformar. E nós passamos a ter um comportamento diferente. Antes, como era difícil perdoar. Antes, como era difícil suportar qualquer afronta. Mas hoje, Jesus, a partir de que nos tem transformado, e quando recebemos a palavra no nosso coração, quando nosso coração aceita, porque muitos não aceitam, e nós vamos ver aqui nesses 4 tipos de comportamento, pode ser de uma mesma pessoa, pode ser fases da vida, então que vigiemos sempre, que estejamos sempre enraizados no Senhor, que a boa semente sempre venha trazer frutos sobre as nossas vidas. E o primeiro solo, aquela pessoa que, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então a semente nem penetrou, era aquela terra dura, aquela terra seca, aquela pessoa que não aceita ouvir falar da palavra do Senhor sequer. Isso não é para mim, isso é para os crentes. Às vezes ela pensa que está numa religião, achando que está no caminho certo, e ela não está. E ela permanece na vida que ela está, porque está bom. Ela acha que está bom, não aceita. É um caminho duro, é um coração duro. De maneira nenhuma ela aceita mudança. Nasci assim, vou morrer assim. Que jamais em nossas vidas isso possa recair sobre nós. Que jamais. Nós conhecemos pessoas que já estiveram conosco no decorrer da caminhada e hoje estão absolutamente alheias à palavra do Senhor. Essas pessoas não aceitam de jeito nenhum, são fechadas, como aquela terra seca, que não adianta jogar semente, não adianta nem regar às vezes, porque ela não vai frutificar. Estão no seu caminho, meu caminho é esse, o caminho aqui quer dizer o caminho de cada um. Eu estou no meu caminho, por isso que conversão, significa conversão, mudança de caminho. Proibida a conversão à esquerda, você não pode mudar seu caminho à esquerda quando está dirigindo. Então, a conversão é uma mudança de vida, uma mudança de caminho. E existe infelizmente, pessoas assim. Tenta se semear a palavra. Ela não dá ouvidos, ela rejeita, ela absolutamente ela aceita qualquer tipo de mudança da sua vida. Mas está bom assim, eu faço minhas festas, eu tenho a minha religião, eu tenho os meus caminhos, faço o que eu quero, ninguém tem nada com isso. E Jesus classifica esse tipo de coração duro, aquele coração que não aceita de forma alguma. O segundo solo, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, saindo porém o sol queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Esse solo era melhor que o primeiro. A pessoa recebeu a palavra. Só que ele era rochoso, ele não tinha base. Ele não tinha base. Recebe com alegria, mas não permite que se criem raízes. É de momento, por isso, vamos estar enraizados no Senhor Jesus, glórias a Deus, cada vez mais, porque vêm as dúvidas, vêm os escândalos, vêm as tribulações, e logo a pessoa desiste. Logo ela não aceita mais. Então, porque pegou alguém com dólar dentro da Bíblia, porque não sei quem adulterou, porque não sei quem mentiu, dirigentes, líderes, firme-se em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
porque ser humano haverá sempre esse tipo de coisa. Mas a pessoa não permitiu que se criasse raiz. Vem as tribulações. Jesus nunca prometeu apenas bênçãos, ninguém prega que haverão só apenas bênçãos, riqueza, saúde. Passamos por problemas, tribulações, mas se não estivermos enraizados, nós vamos perecer. Não vai suportar, vai desistir. Uma árvore bonita, uma planta grande, bonita, forte, ela só está assim porque ela tem raiz, porque ela está bem enraizada. Lá no fundo, ela está enraizada na terra. E quem não tem raiz é uma planta fraquinha, não vai resistir. Já viu, outro dia, em casa, entre a calçada e o asfalto, cresceu um matinho lá. Começou a crescer, vai perceber, de repente cresce rápido demais, né? Aquele matinho, quando eu falo, poxa, preciso tirar isso daqui, preciso arrumar uma ferramenta, alguma coisa, como será? De repente foi lá arrancar com a mão assim, não tinha raiz, fraquíssima, estava na areia com a pedra ali. Então, nós não podemos ser dessa forma, que qualquer tribulação, qualquer vento venha nos derrubar. E esse tipo de comportamento aqui, de personalidade, que Jesus nos alerta. Pessoas que o sol ela não suporta o sol, porque ela não tem raiz, ela não suporta nenhum tipo de tribulação, nenhum tipo de contrariedade. Então, mais uma vez, nós vamos sempre repetir isso. Nossa raiz, nossa firmeza tem que estar no Senhor Jesus. Glórias a Deus. Na oração, cada vez mais próximos do Senhor. Graças a Deus por isso. O terceiro solo, vamos rapidamente, né? Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Esse solo era bom, criou raiz, não era compactado, não era aquela terra dura, não tinha pedras, e a semente germinou. A semente germinou e começou a servir o Senhor com alegria. Era aquele momento do novo convertido, mas começaram a crescer perto dela espinhos que essa vida nos traz. Espinhos que primeiramente parecem frágeis, inocentes, mas aquilo vai crescendo. Sabe que no pequeno espinho pode virar uma grande infecção, né? Então aquilo começa a trazer uma sugestão, começa a desanimar a pessoa, né? A pessoa é sincera, recebeu a palavra, porém dentro delas preocupações, as ambições, tentações, dúvidas começam a sufocar a palavra. E aquilo não é de um dia para o outro, aquilo vai progredindo. Nós temos que vigiar constantemente contra isso, irmãos, porque vemos às vezes coisas que nos desagradam neste mundo de tantas formas, mas que nada disso venha a sufocar a palavra dentro de nós. Quando recebemos a palavra, quando permitimos que ela frutifique em nosso coração, tem que ser um crescente, cada vez mais buscar ao Senhor. Cada vez mais o interesse em buscar o Senhor, senão nós não estaremos firmes. A gente lembra do exemplo de Judas, né? Judas Iscariotes. Jesus o chamou. Não há muito na Bíblia, praticamente nada sobre a vida anterior de Judas, nem como Jesus o chamou. Judas Iscariotes, ele era agricultor. E será que lá no começo ele já tinha aquela mentalidade, chegou o dia, eu vou trair Jesus para ganhar um dinheiro? Será? Ele acompanhou Jesus por todo o seu ministério. E nós temos certeza que com o tempo aquilo foi crescendo dentro dele, porque dizem que ele era ambicioso. E não foi de uma hora para outra. Então ele pode ter recebido Jesus, pode ter sido um bom solo, um bom coração, enraizado, mas com o tempo aquilo foi se desmanchando. Aquilo, nossa jornada cristã não pode permitir que vá se desmanchando com o tempo a nossa alegria de servirmos ao Senhor, a nossa dedicação, aquilo de estarmos cada vez mais buscando ao Senhor. Mas o mundo é contrário. O mundo traz tantas contrariedades que a gente precisa estar muito firme, como aquela casa firmada na rocha. Porque vem o vento, vem as tempestades, e é necessário que nós estejamos sempre atentos,
problemas de família, enfermidades. Não vamos ficar aqui relacionando problemas, estamos aqui para isso. Mas nós sabemos o que nós passamos, nós sabemos o que a vida nos apresenta. Mas cada vez que apresenta algum tipo de dificuldade, que seja mais um momento para nós espelharmos Jesus, para nós sermos embaixadores de Cristo e crescermos ainda mais na presença do Senhor. É isso que nós temos que permanecer, irmãos. Glórias a Deus. Muitas vezes influenciados por falsos mestres, aí até um outro grande perigo, se nós não estivermos verdadeiramente com nossa raiz firme na sã doutrina, na palavra do Senhor, porque hoje existem dezenas, mais que isso, de doutrinas estranhas, de falsos mestres, mas nós não vamos permitir que esses espinhos prosperem, que não venham sufocar, a tirar o oxigênio, a tirar a água, o nutriente da nossa fé, da nossa convicção, da nossa alegria em servirmos ao Senhor. Infelizmente, a esses, como Jesus menciona, me converteu, alegria, maravilha. Mas os espinhos da vida, os espinhos que se apresentam, com o tempo vão sufocando. E nós não podemos permitir isso. Como dissemos no início, mas eu estou imune a isso, isso não é para mim. Nós podemos pensar, se Jesus deixou, é para nós, sim, para todos nós. Não vamos julgar, não vamos predeterminar o que vai acontecer. Mas estamos sujeitos, sim, porque nós não somos... Jesus sabe que nossa personalidade, que nossos sentimentos não são estáticos. Jesus sabe que nós somos... variamos de sentimento, variamos muitas vezes de conceitos. Nossa alma é assim. E Jesus nos alerta nesta manhã. Também quarto solo, glórias a Deus. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E aqueles que permitem, tenho certeza, tem sido nesse lugar, que a palavra transforme. Aqueles que permitem que vai recebendo a palavra, ele passa a dar frutos, ele passa a perceber que ela é nova criatura. Porque se o homem não permitir, o coração não vai mudar. Pode vir à igreja anos e anos e anos e a palavra não fazer o menor efeito. Mas há aqueles, como diz Jesus, caiu em boa terra. Seja uma boa terra do Senhor, glórias a Deus. Seja um coração fértil, um coração voltado a não permitir que os espinhos prosperem, a não abandonar o lugar onde o Senhor nos colocou. Glórias a Deus. E o Senhor ensinava isso a uma multidão, ensinava aos discípulos. É interessante que os discípulos, nós não vamos ler para ganhar tempo, se vamos ler mais para frente, eles não entenderam. Senhor, explica, mas como pode ser isso? Parábola tão... Mas como eram pessoas simples, muitos deles, até dizem que Judas era o mais culto, mas não há referência na Bíblia sobre isso, não entenderam e Jesus precisou explicar. Explicar a eles como está nos mostrando esta manhã. Um coração que verdadeiramente é transformado pela palavra. Um coração, uma vida que permite que o Senhor, que a palavra e cada pregação seja um fortalecimento para as nossas almas. Glorificado seja o nome do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Esse coração que Ele busca. Assim, é para isso que Ele veio transformar o ser humano. De dentro para fora, como dissemos. É para isso que Ele veio nos mudar o nosso conceito de vida, nos fazer novas criaturas, que sabemos, não voltou para o ventre da mãe, mas é uma nova criatura, louvado seja o nome do Senhor, porque mudou tudo na nossa vida, mudaram nossos conceitos, mudou nosso comportamento, glórias a Deus. E Jesus vai sempre buscar esse tipo de coração, de terra fértil, onde a palavra venha cada vez mais a trazer vida, a trazer transformação. Então, que tipo de solo nós temos sido? Que tipo de reação nós temos? Como temos recebido a palavra do Senhor? Por isso que a gente diz, quando está iniciando a ler a Bíblia,
preferencialmente começar pelos evangelhos, porque são os ensinamentos de Jesus, pelos evangelhos, Novo Testamento, que ele nos traz o caminho para sermos novas criaturas. Se nós lermos lá o capítulo das bem-aventuranças, Mateus 5, Jesus fala ali de sentimentos, de humildade, de ser pacificador, não mais da espada, não mais do castigo, não mais da punição. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós temos que também lembrar que um solo duro pode haver se tornar um solo fértil. Parece impossível, mas o que é que precisa? Ele vai ter que ser arado, vai ter que ser remexido, vai ter que ser transformado. Não há coração que o Senhor não possa quebrar, não há coração que o Senhor não possa penetrar, desde que o homem permita. Da mesma maneira, um solo fértil, se não for bem cuidado, pode haver se tornar um solo estéril. Então, cuida do coração. Porque solo fértil também precisa ser arado de vez em quando. Precisa de um adubo, precisa ali de um fertilizante, precisa ser revirado muitas vezes. Mas, ainda assim, ele não vai deixar de ser um solo fértil. Precisa ser, muitas vezes, fortalecido. Como? Sempre pela boa palavra. Sempre pela palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Deus seja louvado, que nós possamos não permitir que nada venha a superar o que representa a palavra do Senhor sobre as nossas vidas. Não é isso que o Senhor espera de nós. Que se somos transformados, nós entendemos hoje que a palavra do Senhor, como diz o Senhor, que é vida em abundância, é vida eterna, é perdão, e não podemos jamais abandonar a posição que o Senhor nos colocou. Amém? Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.